Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal semeador.net, ao nosso programa O Evangelho em Nós. Bem, meus irmãos, na semana que estamos, iniciaremos mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18, que tem como título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vamos aqui iniciar o capítulo com a parábola do banquete de núpcias. Vamos lá então, meus irmãos. Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados para as núpcias. Mas eles se recusaram a ir. O rei ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: Preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo que havia feito engordar. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, desprezaram o convite e se foram, um à casa de campo e outro para o seu negócio. Os outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram, após lhes terem feito muitos ultrajes. O rei, sabendo disso, encheu-se de cólera e, enviando seus soldados, exterminou os assassinos e queimou as cidades deles. Então o rei disse aos seus servidores: O banquete das núpcias está pronto, mas os que para eles foram chamados não eram dignos dele. E depois às encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, então, foram para as ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. E a sala do banquete das núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Em seguida, o rei entrou para ver os que estavam à mesa. Percebendo um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? Mas o homem permaneceu calado. Então o rei disse à sua gente: Atai suas mãos e seus pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos escolhidos. É uma passagem que está em Mateus, no capítulo 17, no versículo que vai do 1 ao 14. E continuando. O incrédulo sorri diante desta parábola, que lhe parece de uma ingenuidade pueril, porquanto não compreende que se possa opor tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados levem sua resistência a ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz o incrédulo, são sem dúvida alegorias, mas ainda assim é preciso que elas não passem dos limites do verossímil. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não as despojarmos da sua aparência para buscarmos o seu sentido oculto. Jesus tirava as suas parábolas dos fatos e usos mais comuns da vida, os quais adaptavam aos costumes e o caráter do povo a quem falava. A maior parte delas tem por objetivo fazer penetrar no povo a ideia da vida espiritual. Muitas vezes, o seu sentido parece incompreensível para os que não se colocam sob esse ponto de vista para interpretá-las. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa de núpcias. Para os primeiros convidados, ele faz alusão aos hebreus, que foram os primeiros a quem Deus chamou para o conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que vieram convidá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade,
mas suas palavras foram pouco ouvidas, suas advertências desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados como os servidores da parábola. Os convidados que não foram ao banquete, alegando a atenção que tinham que dar aos seus campos ou aos seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrestres, são indiferentes para as coisas celestes. Era uma crença entre os judeus daquela época que a sua nação devia adquirir a supremacia sobre todas as outras, pois Deus não havia prometido a Abraão que sua posteridade cobriria toda a terra, mas sempre prendendo-se à forma e desprezando a essência do ensino divino, eles acreditavam em uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idolatras e politeístas, isto é, adoravam ídolos e tinham muitos deuses. Se alguns homens superiores ao comum conheceram a ideia da unidade divina, essa ideia permaneceu no estado do sistema pessoal e não foi aceita em parte alguma como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que escondiam seus conhecimentos sob uma forma misteriosa, incompreensível para o povo. Os hebreus foram os primeiros que publicamente praticaram o monoteísmo, aceitaram a unidade divina. Foi a eles que Deus transmitiu sua lei, inicialmente por Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno povo que partiu a luz que devia se espalhar pelo mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Os judeus, porém, mesmo abandonando inteiramente a idolatria, negligenciaram a lei moral para se ligarem à prática mais fácil das formas exteriores. O mal chegou ao seu grau máximo. A nação escravizada era dilacerada pelas fações, dividida pelas seitas. A incredulidade havia penetrado até no santuário. É então que aparece Jesus, enviado para fazer como se lembrassem de obedecer à lei e abrir-lhes os novos horizontes da vida futura. Primeiros convidados para o grande banquete da fé universal. Eles repeliram a palavra do celeste Messias e o fizeram matar. Foi assim que perderam o fruto que poderiam ter colhido na sua iniciativa. Seria injusto, entretanto, acusar o povo inteiro por esse estado de coisas, e a responsabilidade pertence principalmente aos fariseus e aos saduceus, que perderam a nação pelo orgulho e o fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São eles, principalmente, que Jesus associa aos convidados que se recusaram a comparecer ao banquete de núpcias. Depois, ele acrescenta: o rei, vendo tudo isso, mandou convidar todos aqueles que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Jesus quis dizer, desse modo, que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que se eles a aceitassem, seriam admitidos no banquete em lugar dos primeiros convidados. Entretanto, não é suficiente ser convidado. Não basta levar o nome de cristão, nem de sentar à mesa para participar do banquete nupcial. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar vestido com a roupa nupcial, isto é, ter pureza de coração e praticar a lei,
segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteiramente contida nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas, entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, poucos são os que guardam e as colocam em prática. Poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque Jesus disse: haverá muitos chamados e poucos os escolhidos. Meus irmãos, então a palavra de hoje nos traz a refletir sobre uma parábola, né? O ensinamento contido ali por Jesus. É um alerta que o texto nos traz, né? De que como que nós devemos entender o que Jesus disse. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente nos deixamos levar pela nossa simplicidade, né? E interpretamos como está escrito. Não percebemos até hoje que, para falar para pessoas com uma outra cultura, um outro entendimento moral, intelectual, nós tínhamos que adequar as verdades ao modo, né, das pessoas, para que as pessoas naquela época, mesmo na barbárie, tivessem condição de fazer um entendimento. E, consequentemente, quando Jesus fala, ele não fala para aquele povo naquele momento. Jesus fala para todos, porque todos são seus irmãos amados. O que se espera é que, ao passar dos tempos, dos séculos, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, a nossa moral, tenhamos condições de perceber a grandeza da mensagem de Jesus contida nas parábolas, nas histórias do dia a dia. Então, vê aqui Jesus, quando ele coloca a questão que Deus, né, chama todo mundo para a felicidade, para ser feliz, porque essa é a proposta da criação. Que nós, por nós mesmos, pelo uso do nosso livre-arbítrio, acertemos nas nossas decisões, nos nossos atos, né, baseado no entendimento, na experiência que vamos adquirindo, para poder fazer justiça, né, a herdar esse paraíso, vamos dizer assim. E quantas vezes a gente renega essa felicidade, a verdadeira felicidade, por coisas transitórias, pelos prazeres que a vida material nos oferece, por coisas que não têm significância, não têm relevância, não é verdade? Então é a questão dos valores, onde nós colocamos nosso tesouro, onde nós valorizamos, né? Isso nós temos que rever. O que é realmente importante para cada um de nós? Por que nós estamos aqui? O que devemos fazer? São perguntas que nós não podemos esquecer. É o que rege a nossa vida aqui, né? O querer saber de onde que viemos, por que viemos e para onde vamos, né? E pegar a mensagem de Jesus em que diz que nós temos que conhecer o amor, temos que amar a Deus, a si, ao próximo, amar a todos. E se amamos, teremos o prazer de servir ao nosso próximo, ao nosso irmão. Essa é a condição primeira, expressa, para nós entrarmos nesse reino de felicidade. A núpcias, né? A boda de núpcias. Então, entendendo isso, ou começando a entender isso, nós vamos nos transformando. Nós vamos estudando a palavra do Mestre Jesus, vamos nos comprometendo, mas mesmo assim, com algum êxito, com alguma dificuldade. Olha aí a questão do homem que se contava lá na núpcias, na festa, mas não estava com a roupa nupcial, não estava com o traje apropriado. E o que é o traje, como a leitura nos esclarece? É a nossa conduta. Não basta, meus irmãos, a gente dizer que gosta do Cristo, que entende a sua mensagem, que segue a sua mensagem, bater no peito e dizer: sou cristão, tenho Jesus em meu coração, né? Sou um seguidor do Evangelho de Jesus. Não basta só falar.
A palavra sem obra, ela é morta. Então, o que se espera de nós? É o testemunho daquilo que nós estamos nos propondo a ser, não é verdade? E o que se espera nesse testemunho? A caridade. A caridade, muitas das vezes a gente, por brincadeira ou não, por ignorância ou não, dizemos que como fazer a caridade se eu não tenho propriedade, se eu não tenho posse, se eu não tenho dinheiro, o que eu vou ofertar? Então, é um raciocínio, né, que a gente atrela ao conceito de caridade apenas material. Mas aí, um sinal de que o quanto nós temos ainda que desenvolver os nossos valores, né? Entendermos que a nossa vida, a nossa verdadeira vida, ela é espiritual. A corpórea, a material que estamos, é uma passagem que tem um objetivo de nós aprendermos e, com isso, desenvolvermos a nossa inteligência, a nossa moral, para conseguirmos entrar nesse estado de felicidade. Não entendemos ou temos dificuldade de entender que caridade vai muito além disso. É lógico que, enquanto encarnado, a gente precisa do alimento, a gente precisa do dinheiro para manutenção, né, da nossa subsistência, a moradia, se proteger do frio, da chuva, na verdade, o alimento. Então a gente precisa, não vamos ser hipócritas, dizer que como espírito encarnado que estamos, né, que estamos, nós não precisamos disso. Precisamos, não é nenhuma vergonha, nem nenhum problema. Mas o que nós realmente precisamos é de carinho, é de afeto, é de respeito, é de atenção e é de amor. E quem não pode ofertar isso ao outro? Todos nós podemos. E quem não precisa? Todos precisam, inclusive nós. Mas como diz o irmão Francisco de Assis, é dando que se recebe. Então eu não tenho que esperar o outro dar para mim isso. Eu começo dando, mostrando a importância, né, desse atendimento, dessa servidão. E eu fazendo isso, eu recebo também. Eu recebo, né, pela gratidão daquele que está a receber, seja ele encarnado ou não, porque o desencarnado, vendo a minha atitude, se solidariza, né, e vai me ajudar também nas minhas necessidades também, por amor, por ver que eu sou uma pessoa que estou me esforçando, que eu estou entendendo, que eu estou tentando praticar. Então, meus irmãos, não basta eu dizer, sou espírita, sou católico, sou evangélico, ou seja lá a denominação que eu seguir. Não basta. Basta, é importante, é necessário que eu me comporte como tal. Que eu me comporte como tal. Né? Não é isso? Então, tem uma fala também que diz que carrega Jesus em seu coração. Então, meus irmãos, é isso aí. É realmente carregar Jesus em nossos corações. Porque carregando Jesus em nossos corações, o sentiremos tão intimamente que conseguiremos amar. Porque Jesus é amor. Jesus foi e Jesus é amor. Então sentiremos esse amor e daremos a nossa contribuição. Daremos o nosso melhor, na certeza que os bons espíritos, o Mestre Jesus está nos vendo, está nos auxiliando, e o amanhã será ainda mais fácil de eu dar o meu melhor, de eu fazer o bem, de eu não ser tão egoísta e pensar primeiramente em mim, tenho que pensar no outro. Se a minha situação não é fácil, tantos outros têm situação pior do que a minha, que até me envergonharia, né, de me reclamar ou de ficar fechado na minha dor, na minha dificuldade. Não é isso?
Então, meus irmãos, que essa mensagem trazida hoje, esta semana, possa realmente nos fazer entender do nosso sentido de estar aqui, do propósito da nossa vida e do nosso objetivo, né? Que é caminhar para o Pai. Meus irmãos, fique com Deus, muita paz aos seus corações e que possamos nós estarmos semana que vem mais uma vez juntos aqui, se possível, com mais amigos, convide-os a participar desse banquete espiritual, não o que eu falo, mas as nossas reflexões, a de cada um, sobre o Evangelho de Jesus. Fique com Deus, meus irmãos, muita paz a todos. Graças a Deus.